Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco aqui presentes nos dois planos da vida. Estamos iniciando a nossa etapa de reuniões públicas de forma virtual, atendendo ao nosso compromisso com a obediência aos ditames das autoridades sanitárias nesse período de surto, atendendo a uma demanda de estarmos juntos, porém nas nossas casas, porém protegidos, atendendo a uma necessidade de estarmos congregados nesse momento em que tantas dúvidas, tantas ansiedades se colocam. A gente inicia as reuniões públicas do Grupo Espírita Bezerra de Menezes nesse modo mini palestras virtuais, e pedindo a Deus nesse primeiro instante que nos abençoe nesses propósitos, que fortaleça a humanidade, que hoje se une em resgate à sua condição de integrante de forma harmoniosa com o universo abundante, pedindo que cada coração seja restaurado na fé e na esperança, que possa se recolher no seu melhor significado para extrair de si as suas melhores potências, que todos aqueles que estejam trabalhando nos dois planos da vida, diretamente no combate da doença, no restabelecimento da ordem e na organização desses novos dias, que sejam fortalecidos e que recebam o nosso carinho e o nosso sincero sentimento de gratidão. Gratidão pela vida abundante, gratidão pelo planeta, gratidão por estarmos aqui nesse momento de transformação, que nós possamos nos unir de forma mais harmoniosa, mais ampla e mais eloquente nessa proposta de vivermos melhor. Que Jesus nos fortaleça o propósito, assim como nos ilumine aqui nessas reflexões. Bom, então vamos efetivamente começar a nossa conversa aqui. Essa forma de conversa, ela é diferente para todos nós, mas vocês podem participar aí, inclusive dando feedbacks para que a gente possa ir fazendo os ajustes necessários, uma vez que enquanto durar esse período de isolamento, nós teremos essa modalidade aqui todas as segundas-feiras, com vários palestrantes, do mesmo jeito, na mesma rotina das nossas reflexões da segunda-feira, diminuindo as distâncias, cada um na sua casa, mas com os nossos corações todos entrelaçados. Bom, inicialmente, não dá para a gente falar de algum outro tema hoje que não tenha a ver com o momento em que nós estamos, né? Porque ele é um momento bastante diferente do que a gente está acostumado, e é um movimento global e nos pegou a toda a humanidade, nos convidando a alterações no ritmo de vida, na forma como nós ressignificamos as relações, como nós mudamos a nossa rotina. E aí a gente vai propor uma reflexão à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita e à luz de uma obra que é uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Como de costume, mantendo o nosso padrão de reflexões mais cedo do que eu previa, inclusive, de nossas conversas aqui serem baseadas ou perpassarem as obras da série psicológica de Joana de Ângeles, porque ela trata do ser no seu aspecto transpessoal. E isso significa que é aquele ser comprometido com a sua vivência enquanto ser que está, ou seja, essa roupagem carnal, mas também com o ser que somos, seres imortais destinados à perfeição, destinados ao aprimoramento e à felicidade. Pois muito bem. E aí nós vamos falar então desse período de crise como um convite, né? O que essa crise quer nos ensinar? O que essa crise está a nos dizer? Quais são as questões que nós devemos refletir
e que são trazidas pelas alterações que essa crise nos trouxe. O que essa necessidade de recolhimento quer nos dizer? Será que muito das nossas ansiedades hoje não estão em não fazer coisas fora, mas na obrigatoriedade de nos encontrarmos conosco mesmo? Há muito tempo, a doutrina espírita vem nos falando da necessidade de nós nos autodescobrirmos. Na verdade, lá na antiguidade, eles já falavam disso. A Joana de Ângeles, desde a primeira obra da série psicológica dela, que é esse livro que a gente vai falar hoje, Jesus e a Atualidade, que é de 1989, a Joana já falava da necessidade da gente se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente precisa ter tempo e recolhimento. E olha que coisa, hoje, quando o mundo inteiro está em compasso de espera, nós temos a oportunidade de alguma forma, fazer esse processo, ou pelo menos temos as condições materiais para isso, Tempo e recolhimento. Bom, esse livro, ele, como eu já falei, ele se chama Jesus e a Atualidade. Eu escolhi ele porque ele tem uma perspectiva que se adequa ao que a gente vai tratar hoje, mas também porque ele é um livro que você pode baixar na internet em PDF. É só colocar no seu buscador Jesus e a Atualidade, você vai ter esse livro. É um livro pequeno, de download fácil, e você pode utilizar esse livro para fazer as suas reflexões semanais. Que tal a gente transferir uma parte do tempo que a gente gasta vendo o noticiário, acompanhando discussões na mídia, em transformarmos esse tempo para a reflexão de nós mesmos, com o auxílio da Joana e desse livro. Esse livro ele é de vários capítulos e ele fala como Jesus, nas suas vivências aqui na Terra enquanto encarnado, resolvia questões que ela pensa e nos convida a resolvermos conosco. Então, a Joana de Ângeles é autora espiritual, quem psicografou esse livro foi o Divaldo Pereira Franco, e esse livro ele tem como estratégia duas questões. A primeira é diminuir a distância que nós temos de Jesus, a distância que nós criamos de Jesus. Jesus não é aquele ser, quase uma entidade inalcançável que está nos altares das igrejas, com todo respeito aos altares das igrejas, nas cruzes, nos sentimentos muito distanciados do ser. Essa é uma criação humana para diminuirmos o nosso valor enquanto seres imortais e potencialmente ilimitados que somos. A ideia de diminuir a distância de Jesus é reforçar essa nossa potência, é reforçar essa nossa capacidade de sermos melhores, de fazermos melhores, de nos melhorarmos, de apresentarmos a nossa melhor versão. E é isso que é uma das estratégias da Joana nesse primeiro ponto. Essa obra tem essa finalidade também. Porque Jesus, enquanto vivência, enquanto ser vivente aqui na Terra, nos oferece um caminho, um roteiro ético de conduta, que se coloca naquele período em que ele viveu, mas também agora. Então, se nós trouxéssemos as vivências de Jesus daquele tempo para agora, nós também teríamos respostas, como de fato temos, para os nossos comportamentos, para os nossos desafios atuais. Então, a importância desse livro é a gente se aproximar de Jesus, principalmente a partir de uma compreensão muito, muito importante. A vivência de Jesus grava no psiquismo de cada um de nós um modelo, são arquétipos. Então, nós trazemos dentro de nós as vivências do Mestre. Então, nesses períodos de isolamento, de recolhimento, a gente tem a possibilidade de trazer de nós essas vivências, de extrairmos de nós o nosso melhor, porque nós temos essa formatação a partir das vivências do Cristo, a partir do que ele vivenciou e que marcou as nossas estruturas. Bom, partindo dessa premissa,
O livro ele é composto por pequenos capítulos que vai falar de Jesus em contextos que ela vai fazendo reflexões. Ele fala de Jesus e o amor, Jesus e os desafios, que é o primeiro capítulo, Jesus e os inimigos, Jesus e a coragem. Então ela vai falando de como Jesus vai vivenciando situações que permitem extrair desses elementos ferramentas para que a gente faça esse caminho, né? Faça esse roteiro adaptado às nossas necessidades e aos nossos dias. É importante que a gente faça essa reflexão antes de ler o livro, para que a gente não caia no risco de pensar que enquanto nós estamos distantes de Jesus, né? Que a nossa leitura seja a leitura concatenada com a proposta de Jesus para cada uma das criaturas, que é ser para nós o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o modelo a ser seguido, e não aquele que é endeusado, distante, frio, indiferente às nossas questões. Se nós fizermos isso, nós vamos ficar ainda mais distantes dessa proposta de iluminação, que não é só a proposta de Jesus, para Jesus, né? Mas para todos nós, para todas as criaturas. Então, a partir disso, a gente percebe que ver Jesus enquanto uma possibilidade para o ser faz com que a gente oriente a nossa estrutura para um caminho ético que tenha esse Jesus como possibilidade. Então, isso nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas que estão turbulentas, fala para que elas se acalmem e elas se acalmam, Jesus está a nos dizer, está a nos contar que nós temos a possibilidade de acalmar as águas das nossas dificuldades íntimas, de utilizar a serenidade como uma ferramenta de desenvolvimento. Se nós pegarmos o aspecto literal, a gente fala, nenhum de nós aqui fala para a tempestade, olha, se acalma, e ela se acalma, né? Mas nós precisamos compreender no aspecto da vivência, no aspecto do ser, né? O que as turbulências, o que as águas turbulentas da nossa vida está a nos dizer, e como nós podemos diminuir essas turbulências. A vivência de Jesus, ela é importante justamente por isso, né? Porque nos dá moldes, nos dá modelo de como agir no nosso dia a dia. E a sacada desse livro é isso, é dizer, olha, na sua estrutura você pode fazer diferente. No seu dia a dia, o que esse problema está a te desafiar para a sua melhoria, né? E isso nos leva a um grande desafio recente que nós temos. Na verdade, ele é antigo, mas ele se repete, né? Se remodela a cada circunstância externa, que é o medo. O medo, a gente já falou sobre isso em alguma conversa anterior lá nos nossos encontros presenciais no GA Bem, mas o medo, ele é uma energia, ele é uma emoção muito natural, né? É natural do ser, ela decorre do instinto de preservação. Essa emoção, ela nos ajuda o nosso funcionamento orgânico nos momentos de perigo, né? Para que desperte em nós ou a energia para o ataque ou para a fuga. E essa energia é uma proposta, uma ferramenta engenhosa, né, da divindade, para que a gente possa se conservar, né, se proteger e se perceber nesses riscos. Se a gente não tivesse essa emoção do medo dentro de nós, muitas vezes, muitos de nós nem aqui estaríamos mais. O problema não é o medo, o problema é estar com medo o tempo inteiro. Porque como essa energia, ela é uma energia muito forte, né, muito pesada, para nos compelir ou ao ataque ou à fuga, não dá para a gente ficar nela o tempo inteiro, porque ela é pesada demais.
E nós já falamos, a Joana já fala há muito tempo em várias obras dela, que as energias elas precisam estar conectadas, alinhadas com as esferas mais altas, ou seja, elas precisam ser mais sutis, né? Porque a gente se alimenta das energias mais sutis. E as energias vão se densificando à medida que a gente vai densificando o nosso padrão de vibração. Então, essa energia do medo o tempo inteiro, por ser muito pesada, ela causa para a gente embaraços ao fluido das nossas energias comuns. E isso vai refletir no nosso sistema imunológico. Isso vai fragilizando o nosso organismo. Isso vai fragilizando a nossa perspectiva de uma vida boa. Então, nesses momentos de crise, de insegurança, a gente precisa se respaldar na perspectiva da confiança em Deus. Né? A primeira premissa de qualquer pessoa, em qualquer religião que acredite em um Deus, é acreditar num Deus bom, né? Que nos criou para o melhor. Dentro dessa perspectiva, qualquer coisa que aconteça está linkada com a perspectiva de um Deus bom, que quer o melhor para nós. Se Deus é bom, se Ele quer o melhor para nós, qualquer circunstância não precisa ser nutrida pelo medo constante. Não precisa ser sedimentada, ficar pesadona numa ideia do medo constante. Até porque todas as organizações ou reorganizações que o mundo vai sofrendo a partir desse surto ou de qualquer outro que virá, que porventura venha, é parte de uma programação de alteração da nossa perspectiva. Né? Se a gente pensar bem, a gente vai ver como a Terra tem reagido a esse período em que nós estamos mais em casa. Né? Vimos aí, foi noticiado, os canais de Veneza voltando a ter peixes, né? A ter golfinhos, animais na rua, a qualidade do ar melhorando. Isso está a nos dizer não de um problema muito grave, mas de um modelo de produção e de vivência humana muito nefasto para os nossos companheiros de terra, que são os animais, as plantas, o ar, a água, que são inquilinos desse lugar aqui, como nós mesmos. Né? Então, perceber essa integração nos dá novas possibilidades para substituir o medo pela confiança, pela esperança e pela ressignificação das nossas vivências. Porque esse modelo de homem moderno é alimentado pelos nossos comportamentos diários. Então, nós também precisamos ressignificar. Não é esperar que um governo, que a economia, que a estrutura do país ou dos vários países se alterem. Mas como eu colaboro com esse modelo agressivo, né, de vida para mim, para o meio ambiente, para os animais. Então, só nesse aspecto a gente já consegue transformar o medo em algo que seja bom, e que faça bem, que nos melhore, que nos torne melhores nessa etapa, não é? É nesse sentido que Jesus dizia que nós podemos transpor as montanhas das dificuldades com a fé. Né? A fé pode transportar o medo, jogar ele fora, ressignificá-lo. Né? Não uma fé que Deus vai com a sua varinha de condão ou que vai vir um Salvador e vai mudar tudo. A fé é a fé raciocinada e a fé na nossa condição de nos transformarmos, de extrair de nós, apesar das circunstâncias complicadas, complexas e difíceis, porque diferentes das nossas vivências, condições para que a gente possa falar, não, peraí, o jeito que eu vivi até agora me trouxe até aqui, sou grato por ele, mas ele já não serve mais, eu já não quero mais consumir tanto, viver tanto a vida externa, retirando de mim a capacidade de ter um tempo para mim, de ter um tempo para minha família, né? Muitos de nós estamos desesperados, meus queridos irmãos, pela necessidade de estar em casa com os nossos, aqueles que a gente escolheu para viver, neste plano ou em outro, né?
E a gente não sabe como viver com isso. Porque a gente tinha a desculpa de ter que trabalhar e agora a gente não tem mais a desculpa de ter que trabalhar. Né? Às vezes a gente vai reconhecer vivências no nosso companheiro, na nossa companheira, nos nossos filhos, nos nossos pais, que a gente nem se lembrava mais. Olha que oportunidade incrível. Né? Mas só vai dar certo se a gente se lembrar que as relações humanas que se pautam pela amorosidade não incluem as lutas pelo poder. Né? Como a gente sempre fala, onde tem luta pelo poder não há amor, onde há amor não há luta pelo poder. Um é a sombra do outro. Como é que a gente está se relacionando em casa? Se a gente quiser ressignificar as nossas relações, tirando as disputas de poder e criando de amorosidade, a gente vai ter uma excelente oportunidade para resgatar as nossas vivências saudáveis com a nossa família. Senão, aí a gente vai ter maiores dificuldades. Eu até queria, mas eu não dou conta. E aí nós vamos à segunda questão desse livro. Ele nos lembra de como Jesus apostava, né, nas pessoas que viviam com ele. Tem vários outros livros que falam melhor até disso. Como Jesus conhecia as fragilidades dos seus apóstolos, por exemplo, mas ele bancava a aposta naquela pessoa. E um exemplo claro, quando a gente está falando desses momentos de intranquilidade, de insegurança, é o exemplo de Pedro. Pedro era inseguro, né? Várias passagens do Evangelho retratam isso. E esse processo a que Pedro se permitiu fazer, né, mergulhar, junto com o auxílio do mestre, com a orientação do mestre, fizeram com que Pedro fosse a rocha sobre a qual se fundou a Igreja do Cristo. Então veja como Jesus consegue nos transformar, nos dar ferramentas para que a gente transforme as nossas limitações em potências. Né? Mas isso não aconteceria se Pedro não tivesse se disposto a fazer esse mergulho. E aí, hoje, nessas situações, o que a vida nos traz é isso. Qual é o mergulho que você precisa fazer? Qual é o lugar onde você quer estar? Quais são as transformações que você se permite fazer? E a partir disso, a gente se utilizar dos caminhos propostos pelo mestre, né? O primeiro passo para a gente fazer isso é tentar serenar a nossa mente e o nosso coração. Se for preciso, desligue a televisão, se for preciso, desligue os canais de comunicação midiáticos. Se não estiver dando conta de saber como está o surto de coronavírus no mundo, não tem problema, desliga. Né? Eu não estou dando conta de lidar com os comportamentos dos governantes, desliga. Né? O principal hoje é você cuidar de si. Essa proposta de isolamento é a autorresponsabilidade também. É cada um cuidar das suas questões. Então, se para você está difícil, não faça. Né? Faça aquilo que você consegue. E para você conseguir essa tranquilidade, talvez o caminho seja o recolhimento mesmo. Né? Um tempo de meditação, um tempo para você, um tempo para leitura. E aí eu já recomendo Jesus e a Atualidade. Um tempo para você conversar com as crianças, ensinar elas a meditar, por exemplo. Né? Avaliar as relações familiares. Cantar, dançar, aproveitar esse tempo para se reconstruir, porque depois desse surto nós teremos certamente muito trabalho para reconstruir coisas que foram destruídas, relações, organizações em nível mundial e íntimo. Esse processo de autoencontro vai trazer também gavetas bagunçadas e a gente vai precisar estar mais fortalecido para fazer esse processo. Né? Então, permita-se o tratamento individual agora. Cuide de si, cuide do seu coração, cuide da sua mente, respire fundo, transforme essas energias pesadas do medo em esperança, em uma fé raciocinada, na certeza de que tudo acontece da melhor forma e que nós podemos sim contribuir com isso, extraindo de nós o nosso melhor para oferecer. Né? A vida está nos dando uma oportunidade de ressignificar
as nossas vivências, as nossas relações, a nossa relação com as coisas, com o dinheiro, com o trabalho, com as outras pessoas, com o planeta. Que nós possamos estar atentos, alertas e despertos para essa realidade do ser imortal, um ser que clama por novas possibilidades e novos modelos. Que nós estejamos atentos e dispostos a fazer esse mergulho, não esse mergulho no mundo caótico que se anuncia, mas nas vivências reais que essas transformações nos possibilitam. Que Jesus nos fortaleça nesse processo. E para terminar, eu queria fazer uma leitura muito breve da última parte desse primeiro capítulo, que diz o seguinte: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Seja você aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Siga-o e nunca te detenhas face aos desafios para o teu crescimento espiritual. Que nós possamos efetivamente seguir as orientações da mentora Joana de Ângeles, despertando para os nossos compromissos, estendendo as nossas mãos, alargando os nossos braços, abraçando fraternamente os nossos corações, pertos ou distantes, oferecendo o melhor de nós para o equilíbrio, para a serenidade, para a saúde do planeta, da humanidade e de todos que precisam agora de serenidade, de fé e de esperança. Que Jesus nos oriente esse propósito, que nós possamos ter a força e a coragem que Ele sempre teve para vivenciar, para experienciar as ocorrências na vida dele enquanto encarnado, que nós possamos transplantar essas vivências para a nossa vida, para que possamos resgatar esses modelos dentro de nós e colocar à prova no nosso dia a dia, nas nossas emoções, no trabalho conosco mesmo, com as nossas melhores energias, para que a gente possa efetivamente fazer desse processo de crise um momento de transformação para melhor sempre. Que todos fiquem em paz e que a providência divina e a equipe de trabalhadores incansáveis da Seara de Bezerra de Menezes possa, nesse momento, fazer uma comunhão, uma vibração em benefício de cada um de nós. E a todos aqueles que sofrem, que agora estão doentes, que também precisam do socorro das nossas preces. Uma boa noite e uma excelente semana a todos. Até a próxima.